Objetos contaminados. Objetos contaminados é o tema da nossa aula de hoje. Eu quero discorrer este assunto com você neste vídeo de batalha espiritual. Queremos falar hoje um assunto de extrema importância. Objetos contaminados. Objetos contaminados. Para quem não me conhece, sou o pastor Edson Albino e quero te convidar a fazer parte deste canal, a fazer parte desse projeto. Se inscreva, curta, compartilhe. Amém? Deus abençoe a todos. Bora pro vídeo, bora para a aula. Objetos contaminados. Vamos ler um texto bíblico aqui. Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 26. Não meterás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não seja amaldiçoado. Então, existem objetos que eles são contaminados. E quando nós colocamos objetos contaminados dentro da nossa casa, a gente nos tornamos pessoas contaminadas. Objetos contaminados, pessoas contaminadas. Quais são os objetos que são contaminados? Mas antes de falar de quais são os objetos contaminados, aqui eu vou trazer uma lista bem curta, mas inúmeros objetos contaminados. Você já percebeu que quando algo entrou na sua casa, você percebeu que o ambiente mudou lá. Você vai perceber que muitas coisas começaram a sair do lugar, muitas coisas começaram a dar errado. Você vai perceber que depois que você recebeu aquele objeto, a sua vida não foi para frente, a sua vida amarrou. Você vai perceber que doenças, enfermidades começaram a proliferar dentro da sua casa. Os seus caminhos começaram a ficar travados, você começou a ter pesadelos, insônias. Você vai perceber que alguma coisa mudou dentro da sua vida, dentro da sua casa. Alguma coisa mudou na sua vida depois que esse objeto entrou na sua casa. Talvez você recebeu de alguém, talvez a pessoa que te deu esse objeto, ela não deu com má intenção, talvez nem ela mesma sabia que esse era um objeto contaminado. Às vezes você foi para uma viagem, né? E você achou um objeto lá, nossa, bonito, vou trazer, vou decorar minha casa, mas você não sabe a simbologia que está por detrás daquele objeto, o que significa aquele objeto, e você trouxe para sua casa. Às vezes até mesmo sem saber, de forma inocente, né? Às vezes a pessoa ganha um objeto, mas a pessoa que deu, né? A pessoa que deu o objeto para ela deu na intenção de prejudicar a vida daquela pessoa. É por isso que nós temos que orar, né? Quando nós ganhamos alguma coisa, recebemos alguma coisa, ainda que seja uma pessoa da sua melhor, uma pessoa do seu convívio, ainda que seja uma pessoa que você fala, não, essa pessoa jamais vai procurar o mal para mim. Como eu disse, às vezes ela mesmo, de forma inocente, ela está te dando um objeto, sem saber que aquele objeto há um teor espiritual sobre aquele objeto. Aí você está levando para sua casa um objeto que está consagrado, né? Que está enfeitiçado, que tem um teor espiritual negativo sobre aquele objeto, e você não está sabendo, e às vezes você não sabe por quê. As coisas não estão dando certo para você. Amém? Então o texto que nós temos aqui foi Deuteronômio 7, 26. Não meterás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não seja amaldiçoado. O primeiro objeto, um objeto aqui, eu quero falar também aqui já quero falar para vocês que a minha intenção aqui não é ferir ninguém, a minha intenção aqui não é atacar ninguém, a minha intenção aqui não é ferir a religião de ninguém, a crença de ninguém. Eu só estou expondo o que as minhas convicções vêm, através da palavra de Deus, o que eu acredito, como eu tenho a Bíblia Sagrada como regra de fé e de prática. Então, eu vou trazer aqui
à luz das Escrituras. Não é nada de mim mesmo, não é achismo meu. Eu vou trazer aqui à luz das Escrituras, né? O que são esses objetos contaminados que, se você tiver na sua casa, você precisa se desfazer dele. Se você tiver esses objetos que eu vou citar aqui, esses objetos, você precisa se desfazer deles. Em nome de Jesus, o mais rápido depressa. Amém? Vamos lá. Eu vou ensinar você também como se desfazer. Não é só jogar fora, não é só pegar e tirar. Tem que você tem um ritual, digamos assim, né? Você tem que dar uma forma correta de desfazer desses objetos. Claro, tudo com ordem, com decência, com consentimento, né? Não por força, não por violência. Nunca faça nada que as pessoas não queiram que você faça. Então só se desfaça de algo com a permissão da pessoa. E se ela entendeu, não com fanatismo, não com religiosidade, mas só se desfaça de algo porque você conhece. Talvez a pessoa não conhece. Então se o objeto é seu, você tem autoridade, é seu, está sob o seu controle, está sob o seu domínio, é seu, você pode descartar a hora que você quiser, aí é outra história. Mas se você tem pessoas que são descrentes, que não acreditam, tem aquele objeto lá, então aí você tem que orar a Deus para que o Senhor abra os olhos dela e abra o entendimento dela e ela entenda que aquilo ali está prejudicando a sua vida e ela, de livre e espontânea vontade, queira se desfazer desse objeto. Bem? Então vamos lá. Primeiro, imagem de escultura ou ídolos, né? Imagem de escultura ou ídolos. Êxodo capítulo 20, versículo 4, vai dizer para nós: não faça para ti imagens de escultura. Então, olha o que está escrito em Deuteronômio 22. Fica até o final desse vídeo, que eu tenho algo tremendo aqui para você. Fica até o final desse vídeo, que eu tenho algo tremendo para você. Deuteronômio 27:15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, a abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido. Então, maldito o homem que fizer imagem de escultura e de fundição, a abominação é ao Senhor. Então, a imagem de escultura é a abominação ao Senhor. Então, você vê que a pessoa que faz a imagem de escultura, ela se torna como aquela imagem. Ela não ouve, ela não vê, ela não anda, ela não fala. Ou seja, a vida dela está paralisada. Por quê? Porque ela está fazendo algo que vai contra a palavra de Deus. Fere os mandamentos de Deus. Fere os princípios de Deus. Deus ordenou em Êxodo 20. Deus ordenou com os mandamentos: não faça para ti imagem de escultura, porque é abominação ao Senhor. Então o artifício, pessoa que faz a imagem de escultura, só pelo fato dela estar fazendo a imagem de escultura, ela já se torna uma pessoa também amaldiçoada. Ela já se torna uma pessoa que está sob maldição, né? Então, quando você pega esse objeto, essa imagem de escultura, esse ídolo, e leva para dentro da sua casa, esse objeto que é abominável ao Senhor, você está contaminando toda a sua casa. Você está contaminando toda a sua casa. Então, quando você pega esse objeto e você leva, coloca lá na sua casa, né? Faz dele um ídolo, adora ele, se prostra perante ele. Então, ou seja, você está ali ferindo um princípio bíblico, né? Então, não leve ídolos para a sua casa. Agora, ou de fundição. Isso aqui é tremendo, irmão. A abominação ao Senhor é objeto de fundição. Sabe o que é objeto de fundição? Às vezes a pessoa, ela tem, vou dizer aqui, ela tem uma corrente de ouro, certo? Ela tem uma corrente de ouro, só que essa corrente de ouro é uma corrente de ouro que tem ali alguns símbolos, né? Que tem ali, essa corrente, ela foi consagrada a ídolos. Essa corrente, né? Ela foi
É uma corrente que tem ali uma imagem de escultura, muitas das vezes. E só que é toda de ouro. Então a pessoa se converte. Então ela não vai querer desfazer daquela corrente. Ela fala, não, é ouro, eu não vou desfazer da minha corrente, eu não vou enterrar, não vou jogar fora. Por quê? Porque é uma corrente de ouro. Eu me converti. Então o que eu vou fazer? Eu vou derreter essa corrente. Isso é fundição, é você derreter um objeto, né, e colocar sobre o molde, né? Fazer dele uma outra coisa. Então, ou seja, ela pega aquela corrente ali, ela derrete aquele ouro ali, aí ela pega e fala, não, vou fazer uma aliança, vou fazer um anel, né? Mas ainda, só que o objeto que ela está usando ali é um objeto que ela está derretendo, apesar dela ter derretido, ainda continua sendo abominável ao Senhor, porque aquele objeto foi oferecido. Aquele objeto ali é objeto de fundição. Ele fez uma outra coisa com ele. Ela não se desfez daquele ídolo, ela só fez dele um outro objeto. Então você tem que desfazer, tirar da sua casa e tirar da sua vida. Não faça dele uma outra coisa. Não faça daquele objeto, não derreta ele e faça daquele objeto outra coisa. Você precisa se desfazer se você quer ver a sua vida destravada. Primeiro, então, já falamos o primeiro tópico, agora vamos falar o segundo tópico. Eu quero ser bem prático aqui, bem objetivo mesmo. Eu quero falar o segundo tópico aqui, ó. Comida consagrada aos ídolos. Comida consagrada aos ídolos. O que nós mais vemos por aí são pessoas levando para sua casa comidas que foram oferecidas. Comidas que foram oferecidas a demônios. Comidas que foram consagradas a ídolos. Principalmente quando chega as festas aí, né? As festas mundanas que são distribuídas aí, doces, balas, né? São distribuídas essas comidas. E muitas das vezes essas comidas são comidas oferecidas. Aí você pega aquela comida e você leva para sua casa. Você está contaminando a sua vida, está contaminando a sua casa. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 28. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 28. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos. Ó, se alguém disser para você, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais. Então, se alguém disser para você, ó, isto aqui foi sacrificado, foi oferecido, foi consagrado aos ídolos, ele está dizendo, a Bíblia está dizendo para você, não coma, não coma, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, a comida é consagrada. Mas e se eu orar? Se eu orar, pastor? Mas se eu orar, pedir para alguém orar, não vai desfazer todo o mal? Não adianta você ter uma consciência. Você sabe de onde veio, você sabe qual é a origem, você sabe qual é a fonte. E a Bíblia explicitamente, ela está, categoricamente, ela está dizendo para você, não coma. Então a Bíblia já está te orientando, não é para orar. Não é para querer desfazer o mal, vou desfazer o mal do povo comer, não. É não coma. Agora, se você não sabe de onde vem, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, você vai no mercado, faz compra, você vai em outro lugar e você traz o alimento para sua casa, você não sabe se foi oferecido, se não foi, se foi consagrado, se não foi. Aí você vai apresentar a Deus, aí você vai orar a Deus, você vai abençoar o seu alimento. Aí sim, se tiver alguma coisa mortífera, se tiver algum mal, se tiver algum símbolo, alguma simbologia espiritual ali, não vai te fazer mal algum, porque você não sabe. Agora, quando você sabe, não adianta. Você pode fazer a oração que for, não adianta, porque você sabe. A sua consciência, ela vai estar te acusando. A sua consciência vai dizer, você sabe. Ó, falaram para você que foi oferecido, mas mesmo assim você... Quantas pessoas não estão enfeitiçadas? Quantas pessoas não estão aí sofrendo com doenças estomacais, dores, enfermidades, porque ingeriram alimento sacrificado e consagrado aos ídolos? Ó, ainda 1 Coríntios 10 ainda, um pouquinho antes, os versículos antes do 28 que nós lemos, 1 Coríntios 10, versículo 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios.
Então a orientação de Paulo, ó, aquilo que os gentios estão sacrificando. Gentios são um povo que não são israelita, que não são judeu. São um povo que não serve a Deus. São as outras nações, os outros povos, né? São aqueles que não confessam a Deus. Então, ou seja, eles têm os seus cultos, os seus ritos, né? Eles têm as suas liturgias, têm os seus cultos econômicos, eles têm os seus rituais. Então, o que acontece? Então, o que eles sacrificam, eles não estão sacrificando. Às vezes eles podem achar que estão sacrificando a Deus, né? Não, isso aqui é para Deus, isso aqui não é para... Eles acham, muitas vezes, na mente deles, eles pensam, às vezes, podem até pensar que aquilo que eles estão fazendo para Deus. Mas, na verdade, eles estão sacrificando aos demônios. Então, o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corinto. Ó, aquilo que os gentios sacrificam, eles não estão sacrificando para Deus. Eles estão sacrificando aos demônios. Então, eu não quero que vocês sejam participantes da mesa dos demônios. Porque não dá para vocês participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Então, não dá para você comer na mesa do Senhor e amanhã você comer na mesa dos demônios. Ou não dá para você comer hoje na mesa dos demônios e depois querer comer na mesa do Senhor. Não. Então ele está dizendo, eu não quero que você tenha que você participe da mesa dos demônios. Então, primeiro, mais cultura, ídolo. Segundo, comidas consagradas aos demônios. Terceiro tópico, olha aqui, ó. Pedras consideradas esotéricas, cristais, objetos de superstição, trevo de 4 folhas, espada de São Jorge, moeda para atrair sorte, símbolos da nova era. Não traga isso para dentro da sua casa. Não traga, vou levar uns cristais para purificar, para fazer uma limpeza espiritual, para limpar minha casa, para fazer uma limpeza, para impedir espíritos ruins de entrar, sabe? Amuletos, essas coisas, não leve para dentro da sua casa, porque são abominação ao Senhor. Não leva. Posso te contar um breve testemunho aqui? Certa feita, um irmão chegou em mim e disse que, pastor, meus filhos não dormem à noite. Os meus filhos não dormem à noite. Toda noite eles acordam dizendo, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho. E eles apontam para o guarda-roupa. Eu disse para eles, mas vocês já procuraram saber o que tem no guarda-roupa? Eles dizem, ainda não. Eu falei, então vai lá no guarda-roupa e dá uma olhada para ver o que tem. Quando eles olharam no guarda-roupa, tinha um ano que eles eram convertidos ao Senhor, né? Mas antes de eles serem convertidos ao Senhor, eles sempre iam na Aparecida, eles sempre iam, né? Lá para a Aparecida do Norte. Então eles trouxeram aquelas fitinhas, né? Eu estou te contando um testemunho. Trouxeram aquelas fitinhas. Então, ou seja, quando eles tiraram aquelas fitinhas de dentro do guarda-roupa, os filhos deles pararam de ver bicho. Você está entendendo? Então, às vezes, você precisa identificar o que tem na sua casa que não é do Senhor. Você precisa identificar o que está na sua casa que pertence aos ídolos ainda. Talvez você já se converteu há muito tempo, mas você ainda guarda alguma coisa. Você ainda tem alguma coisa lá. Então você precisa remover isso da sua vida. Você precisa. Eu me lembro que quando eu me converti mesmo, eu tive que desfazer, eu desfiz de um monte de coisas. Que isso iria atrapalhar a minha comunhão com Deus. O meu relacionamento com Deus. Então aqui, quarto e último tópico aqui dessa aula hoje, é livros. Livros. Não leve livros. Livros de cunho espiritual, de feitiçaria, magia negra, livros de espiritismos. Não leve esses livros para a sua casa, porque esses livros, eles têm um cunho espiritual. E às vezes você não tem o revestimento espiritual. Às vezes você está lendo um livro e esse livro vai começar a influenciar a sua vida espiritual. Às vezes você está lendo esse livro e esse livro vai despertar em você uma curiosidade para o ocultismo. Esse livro vai despertar em você uma curiosidade para a magia negra. Esse livro vai despertar em você uma curiosidade de falar com os mortos. Esse livro vai despertar em você uma curiosidade de consultar os espíritos. Quando você vai ver, quando você menos espera, você já está envolvido em um cenário, você já está lidando com o ocultismo. E o ocultismo é algo muito perigoso de se mexer, lidar com os espíritos, mexer com espíritos, né?
Então, às vezes, esses livros eles influenciam a sua vida espiritual. Tem pessoas que quando começam a ler certo tipo de livro, a pessoa fica perturbada. Eu conheço casos de pessoas que começaram a ler certos tipos de livro e a sua mente começou a ficar perturbada. A pessoa começou a ter insônia, começou a ter pesadelos, não conseguia dormir de noite. Por quê? Porque levou livros para sua casa que eram livros consagrados, livro de cunho espiritual que ela não tinha preparo para ler esse tipo de livro. Não é bom você ter certo tipo de livros. Atos 19, versículo 18. Atos 19, 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Depois da pregação do evangelho, lá na cidade de Éfeso, na cidade dos Efésios, muitos vinham confessando e vinham publicando os seus feitos, certo? Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Então aqueles que faziam artes mágicas, que trabalhavam com magias, que tinham seus livros ensinando magias, feitiços, ensinando encantamentos, né? Então eles pegaram esses livros depois que eles se converteram e eles queimaram em praça pública, na presença de todos. Então quando você se desfaz de objetos contaminados, é sinal de conversão. Quem não é convertido, quem ainda não se converteu, ele não se desfaz de objetos contaminados. Mas quando você se desfaz de objetos contaminados, isso é sinal, é um grande sinal da sua conversão. Amém? Então espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembrando que amamos a todos em Cristo Jesus, amamos os nossos amigos católicos, amamos os nossos amigos espíritas, amamos os nossos amigos, amamos a todos, amém? Amamos a todos, não estamos aqui para atacar ninguém, mas estamos aqui para trazer uma grande realidade espiritual que muitos, infelizmente, desprezam, desvalorizam ou até mesmo não conhecem. Amém? Então, se você tem um objeto contaminado, você tira esse objeto. Você fala, Senhor, eu rejeito esse objeto. Você vai tirar esse objeto, esse é o ensinamento. Você vai tirar o objeto, Senhor, rejeita esse objeto. Esse objeto não sai somente da minha casa, mas esse objeto sai da minha vida. Esse objeto sai do meu coração. Porque não adianta você tirar da sua casa e não tirar do seu coração. Não adianta você tirar, é por isso que não aconselhamos ninguém. Quando você chegar no ambiente, chegar numa casa, você vê um objeto contaminado, você orienta, mas não é você que tira, você orienta a pessoa. Tirar. Porque não adianta eu chegar numa casa lá, sair arrancando um monte de coisa, mas se não arranca do coração da pessoa. Entendeu? Então não adiantou nada. Então tem que arrancar do seu coração. Você tem que tirar do seu coração. Senhor, eu não quero mais isso para mim, não quero mais esses objetos na minha vida, não quero mais esse objeto na minha casa. Em nome do Senhor Jesus, eu anulo esse objeto, toda a influência deles, eles não fazem mais parte da minha vida, já não participam mais da minha vida. Eu desfaço em nome do Senhor Jesus. Eu removo da minha vida, removo da minha casa, removo da minha história. Quando você faz essa confissão, né? Quando você faz essa confissão, tirando do seu coração e da sua vida, isso aí, então, aí vai ter um grande efeito, porque realmente você se desfez, e isso é sinal que você se converteu ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe, te espero no próximo vídeo, fique na paz do Senhor, até mais, tchau, tchau.